Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 30 de maio. O presidente Lula voltou a defender a criação de uma moeda unificada no Mercosul em reunião com líderes de países da América do Sul, realizada hoje no Palácio do Itamaraty. Em seu discurso de abertura, Lula elencou as propostas econômicas para o bloco. Dentre elas, sugeriu aprofundar a identidade sul-americana também na área monetária, mediante mecanismo de compensação mais eficiente e a criação de uma unidade de referência comum para o comércio, reduzindo a dependência de moedas extra-regionais. Os novos ministros André Ramos Tavares e Floriano de Azevedo Marques tomam posse como membros titulares do Tribunal Superior Eleitoral nesta terça-feira. Eles foram nomeados na semana passada pelo presidente Lula. Na solenidade, há a execução do hino nacional e a assinatura dos termos de posse. Em seguida, os novos ministros receberão os cumprimentos dos presentes. Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, já confirmaram presença. O presidente Lula ainda não informou se vai ao evento. Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, André Ramos Tavares é ministro substituto do TSE desde 2022. Ele é professor titular de Direito Econômico e Economia Política da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e foi presidente e conselheiro da Comissão de Ética da Presidência da República até 2021. Já Floriano de Azevedo Marques é formado em Direito pela Faculdade de Direito da USP, doutor e livre docente pela mesma universidade. É professor da USP e também do curso de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. As vagas foram abertas na semana passada com o término do mandato de Carlos Horbachi e de Sérgio Banhos. Com os novos ministros empossados, o atual governo terá maioria no TSE. O tribunal é formado por, no mínimo, 7 ministros. 3 são provenientes do STF, um dos quais preside a Corte. 2 são do Superior Tribunal de Justiça, um deles corregedor-geral da Justiça Eleitoral, e 2 juristas nomeados pelo presidente da República. De acordo com o TSE, a Constituição Federal determina que os ministros da classe 2 juristas sejam nomeados entre advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral. Quem usa bastante o cartão de crédito deve tomar cuidado. De acordo com dados divulgados hoje pelo Banco Central, os juros do cartão atingiram em abril o maior valor dos últimos 6 anos. Os juros cobrados pelas instituições financeiras nas operações com cartão de crédito subiram para 447,7% ao ano em abril, confirmando trajetória de alta constante desde dezembro de 2020. Segundo dados divulgados pelo Banco Central, a alta foi de 14,4 pontos em relação a março e de 83,7 pontos em relação a 12 meses. Segundo o BC, esse é o maior patamar em 6 anos. Em março de 2017, a taxa estava em 490% ao ano, acima da atual. O rotativo é a modalidade mais cara do mercado financeiro e, em geral, é utilizado pelos clientes de cartão de crédito que não conseguem pagar a fatura por completo e optam pelo pagamento mínimo, gerando juros sobre juros. A taxa média de juros das novas contratações de crédito alcançou 32,2% ao ano em abril. O volume de crédito para pessoas físicas somou 1,8 trilhão de reais em abril, aumento de 0,3% no mês e de 13,9% em 12 meses. E falando em juros, olha só, o endividamento de pessoas com mais de 60 anos explodiu no Brasil nos últimos 4 anos. O mapa de inadimplência e negociações da Serasa indica as razões desse crescimento. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Entre abril de 2019 e o mesmo mês de 2023,
O número de inadimplentes com mais de 60 anos no país cresceu 33%. Isso quer dizer que houve um acréscimo de 3.400.000 endividados dessa faixa etária nesse período. E o valor médio das dívidas dessas pessoas é de R$ 4.360. De acordo com o levantamento, as maiores dívidas dos idosos em abril deste ano eram com contas básicas de água, luz, gás, quase 40% do total. Depois vem os bancos e cartões e, na sequência, financeiras e leasing. Segundo a avaliação da Serasa, os empréstimos consignados estão entre os fatores que mais contribuíram para o aumento das dívidas entre os mais velhos. Isso porque depois do início da pandemia, muitos recorreram aos empréstimos para ajudar a família. E aí, com parte dessa renda comprometida com os consignados, as contas básicas do dia a dia acabaram ficando para trás. A pesquisa mostra que, embora o crescimento da inadimplência tenha realmente sido maior entre os mais velhos, eles não formam o maior grupo de endividados no Brasil. As pessoas com mais de 60 anos representam um pouco menos de 18% dos cerca de 71 milhões de inadimplentes existentes hoje no país. E nos destaques internacionais, o presidente russo Vladimir Putin afirmou hoje que um ataque a um centro de inteligência ucraniano foi concluído há 2 ou 3 dias e que a capital Kiev tenta assustar Moscou e a população russa. Moscou e Kiev continuam a trocar acusações em relação ao avanço do conflito. Putin acusou a Ucrânia de seguir um caminho que busca intimidar a população russa, mas que a defesa antiaérea do país opera de forma satisfatória e normal. Kiev escolheu seguir por um caminho diferente, o caminho de tentar intimidar a Rússia, assustar os cidadãos russos e promover ataques a edifícios residenciais. O líder político também falou sobre a possibilidade de ataques estratégicos contra centros de tomada de decisão ucranianos e que um foi concluído há poucos dias. Já mencionamos a possibilidade de ataques contra centros de tomada de decisão. O quartel-general da inteligência militar ucraniana, que foi atacado há 2 ou 3 dias, é um deles. A escalada da tensão entre Rússia e Ucrânia causa temores na política internacional e pânico nas respectivas populações. Ataques com drones e bombardeios em ambas as capitais causaram alerta entre os moradores, que buscaram refúgio em locais menos expostos. E vamos falar de esporte. Olha só, o brasileiro Thiago Wilde, o número 172 no ranking dos profissionais de tênis, conseguiu uma vitória histórica hoje na primeira rodada de Roland Garros, ao eliminar o russo Danil Medvedev, número 2 do mundo. O paranaense fez os presentes lembrarem os melhores dias de Gustavo Kuerten, que brilhou no saibro francês no final dos anos 90 e início dos anos 2000. O público o apoiou durante toda a partida com muitos aplausos a cada ponto, enquanto Medvedev fazia gestos de desaprovação aos torcedores por terem optado pelo brasileiro. Foram necessárias 4 horas e 15 minutos para o número 172 do ranking fechar o placar em 3 sets a 2, 7-6, 6-7, 2-6, 6-3 e 6-4. Thiago Wilde, que entrou na chave principal após se classificar no qualifying, era um azarão contra o adversário, vencedor do Masters 1000 de Roma menos de 10 dias atrás. Esta foi a primeira vitória do brasileiro em um Grand Slam e a 5ª vez que o russo foi derrotado na primeira rodada de Roland Garros. Parabéns ao brasileiro e faltou aí espírito esportivo, né? E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá!